tempo de decisão, um novo tempo na sua vida, aqui pela sua Itapu FM, o seu canal comunitário. Salete, agora vamos para o espaço da saúde, dicas de saúde, né, Salete? Pois as dicas de saúde hoje, Reinaldo, querido ouvinte, está ligado ao que nós fizemos na nossa introdução a respeito do Salmo 3, que é o Salmo, conforme está aqui na Bíblia, confiança em Deus na adversidade. Confiança. E muitas vezes nós vivemos adversidade e vemos outras pessoas viverem situações difíceis, realmente complicadas, né? Situações de perigo. E não raramente nós criticamos as outras pessoas e somos criticados se estamos vivendo nessa situação. E aí vem um sentimento que a gente tem que começar a exercer mais, um sentimento que se transforma em comportamento, que se chama empatia. Você já ouviu essa palavra? Empatia é o que o mundo precisa. Jesus foi um ser empático. Jesus usou de empatia para trabalhar com as outras pessoas. A empatia é um sentimento que se transforma em comportamento, que ele vai além da simpatia. Empatia é: eu me coloco no teu lugar e tento entender a tua situação e entender o que tu estás sentindo. É como se a gente estivesse dizendo: eu te apoio. Como a gente precisa disso num momento de dificuldade, né? Empatia nada mais é do que companheirismo. Empatia não é crítica. Empatia não é nem tentar achar a solução. Empatia é compreensão. Compreensão. É muito interessante. A gente, quando trabalha em saúde, a gente tem que usar de muita empatia. Tentar se colocar no lugar do outro para entender como ele está sentindo aquele problema, para tentar achar a solução ou conversar com ele de modo que ele entenda. Então, se vem alguém para ti com um problema, a primeira coisa que a gente faz é a gente já faz assim: tu erraste, tu deveria ter agido assim, e já critica a pessoa. Isso aí afasta a pessoa. Empatia é bem ao contrário. Tu te colocar ao lado da pessoa e não deixar nenhum obstáculo, nenhum obstáculo físico entre a pessoa que te pede socorro e tu. Na saúde pública, por exemplo, quando vem uma pessoa que a gente sente que existe uma necessidade muito real, emocional dela, a gente deve sair de trás da mesa ou do balcão de atendimento e a gente se colocar do lado da pessoa. Diz assim: fala que eu te escuto. É isso que Jesus faz pra gente. Fala que eu te escuto. Isso é empatia. Quando a gente sente que tem uma pessoa do lado da gente, a gente tem mais facilidade para falar. Eu gosto muito de empatia. Acho que é um sentimento e é um comportamento que o mundo precisa. Empatia é se colocar no lugar do outro, tentar entender como ele sente aquele problema ou como ele sente até aquela dor física. Exato. Para tentar ajudá-lo. Diz que os índios canadenses, Vestir os sapatos, né? Calçar o sapato do outro. Vamos ver onde é que está apertando, onde é que é o lugar do calo. É verdade. Então, e foi o que Jesus fez. Jesus acolheu as pessoas. Jesus sentou na mesa. Os fariseus criticavam que Jesus sentava na mesa com as prostitutas e com os ladrões. Isso aí foi empatia que Jesus fez. Exato. Né? Jesus não apontou o dedo para os... Quando veio Maria Madalena, que tinha sofrido adultério, e jogaram aos pés de Jesus, Maria Madalena, certo. Jesus não tocou a Maria Madalena para outro lado, ele permitiu que ela ficasse do lado dela. E aí, o que Jesus disse? Se alguém não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Porque se Maria Madalena cometeu adultério, claro que ela não cometeu adultério sozinha. Alguém estava junto com ela nesse adultério, né?
Então, Jesus, nesse momento, Jesus foi empático. Jesus acolheu. O que Jesus disse para Maria Madalena? Vai, tu tá livre. Se os teus acusadores não estão aqui, eu também não te acuso. Vai, mas não peques mais. Te organiza na tua vida. Mas não houve agressão, não houve crítica, não houve apontamento de erro, de defeito. Então é muito importante a empatia a gente usar no dia a dia, desde a casa da gente, com o esposo, com os filhos, na nossa comunidade, no lugar do nosso trabalho, sabendo que Jesus foi o ser, o Deus que se fez homem e habitou entre nós, que mais usou de empatia. Empatia, se a gente for fazer na linguagem bíblica, né, ele é um construidor de pontes, de acessos e não de barreiras. Exatamente. A gente, quando se coloca, quando a gente se coloca no lugar da outra pessoa, né, Salete? Quando a gente sente o problema dessa pessoa, quando a gente vive o problema dessa outra pessoa, é que a gente realmente pode ajudar. Exatamente. É que a gente pode encontrar uma solução, uma saída, ou quem sabe um consolo para que amenize o problema da pessoa também. Isso é importante. Às vezes a pessoa está tão perdida que ela precisa de alguém do lado dela, que apoie, que aceite ela sem crítica. E ela mesmo, sentindo esse apoio, ela mesma consegue encontrar o caminho. Exato. É verdade. Nós, quando somos empáticos, não necessariamente é para a gente encontrar a solução, mas é para a gente deixar a pessoa ancorada, segura, para ela mesma poder organizar os seus sentimentos, os seus pensamentos, e ela mesma vai encontrar a solução. Ela mesma vai encontrar a solução. O principal é que quando a gente está no meio de um problema, principalmente quando a gente fez as coisas erradas, a gente faz coisa errada, eu faço as coisas erradas. O que a gente menos precisa é de crítica. É verdade. A crítica coloca a gente para baixo. É verdade. Né? A gente precisa da empatia. É o que o casal, o marido e a mulher exercem. Estourou o orçamento. Eu gastei, estourei meu cartão. Eu vou te pedir ajuda, Reinaldo. Aí, em vez de tu me ajudar, vamos ver e tal, e coisa, tu me cria, mas como, Salete, tu não faz conta, tu não tem uma planilha de gastos, é tudo que eu não preciso ouvir, eu quero uma solução. Não preciso ouvir isso, é verdade. Eu preciso de uma solução. Aí vem... E como é fácil criticar, né, Salete? Como é fácil a gente encontrar defeito nos outros, né? Eu acho que a crítica é o modo da gente dizer para o outro, eu não quero tomar parte desse problema. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Essa é a crítica. Vai para outro lado. E a empatia, imagina se Jesus fizesse isso para a gente, né? A gente estava comentando aqui o Salmo 3. Salmo 13. O Davi lá embaixo, cheio de problema, né? E ele vai para Jesus e imagina se Deus dissesse para ele assim, olha, Davi, isso é problema teu. Te vira, tu que cometeste adultério com a Betsabá, tu que foste aí para Saul, te vira. Não. Foi tão maravilhoso ele sentir Deus ao lado dele, porque Deus realmente coloca ao nosso lado, que ele começa o Salmo dizendo que está bem conturbado, e como tu disseste, lá no verso 5, ele diz assim, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Quem é que consegue dormir e pegar no sono com problema? É verdade. Como é que ele chegou nesse ponto? Ele diz, venha, ó Senhor, salva-me, meu Deus, ele diz mais adiante ali. E depois ainda, és tu que dás a vitória. Amém. Ele reconhece o poder porque de Deus. Ele sabia que Deus é um Deus de empatia, de estar ao nosso lado. É verdade. E não Deus de crítica. Quando Daniel foi largado na cova dos leões, onde é que estava Jesus? Onde é que estava? Deus estava ali fechando, mandou um anjo fechar a boca dos leões. Estava ali. Ele não disse assim, não, Daniel, não vai entrar na cova, vou te tirar da cova. Não, o problema aconteceu, mas ele estava ali, do lado de Daniel. Lado de Daniel. Quando os três
os 3 amigos de Daniel entraram na fornalha e eles disseram: olha, Nabucodonosor, se tu quer nos atirar na fornalha, o problema é teu, porque o nosso problema está resolvido. Está resolvido. Nós não vamos abdicar de Deus, nós somos de Deus. O que aconteceu? Não houve um milagre assim, dizendo, não, eles não vão entrar na fornalha, ou a fornalha desaqueceu. Não, a fornalha estava 7 vezes mais aquecida. Mas o que o Nabucodonosor viu lá dentro da fornalha? Em vez de 3 pessoas, o rei viu 4 seres andando. Está lá no livro de Daniel. Por quê? Porque Deus estava no meio da fornalha. Jesus estava junto com eles lá dentro da fornalha. Na fornalha, no problema. Exatamente. E como é que eles saíram de lá? Diz que nem cheiro de fumaça eles tinham na roupa, nem um fio de cabelo chamuscado, nem queimado. A roupa não estava chamuscada, então, nada. O problema não é problema quando a gente chama por Deus e Deus está do nosso lado, porque Deus não é um Deus de crítica, Deus é um Deus de empatia, é um Deus de amor. E só para